Olá, amigos e amigas. Estamos aqui começando agora um novo quadro. Vai estar comigo aí nos meus canais, nas redes sociais, onde a gente tem um podcast. Nesse podcast, a gente faz entrevistas. E hoje a gente vai entrevistar uma pessoa ilustre da nossa cidade, que foi uma grande professora, foi vereadora, presidente da Câmara, secretária de Educação e também 3 vezes primeira-dama. Estamos falando da nossa amiga Dona Edna Borges. É um prazer, Dona Edna, estar aqui na casa da senhora, onde a gente pode fazer essa entrevista. E desde já gostaria de saber da senhora, a família Borges é tradicional, né, no nosso município, e a senhora é filha dessa família, onde eu gostaria de saber como foi que a senhora começou lá atrás, juntamente com essa família, para que se tornasse uma professora, depois vereadora, e vamos começando a falar nesse sentido. Robinho, bom dia. Bom dia. É um prazer imenso você estar em minha casa mais uma vez, que é um nosso amigo do coração, meu aluno, sua mãe foi minha aluna, seus pais e avós muito amigos. Fico agradecida por ser escolhida e por tantos elogios. Bem, a família Borges é uma família que nasceu aqui no município há mais de 200 anos e foi proliferando. Meu tataravô, eu acho que era até senhor de escravo e dos Borges, né? Tem os reis também, que por algumas pesquisas já percebi que são primos, são parentes. E dessa família nasceu Edmundo Borges Reis e Ana Borges Reis. Meus pais são quase irmãos, meu querido, porque naquela época casava primo com primo, mas veja bem, o pai de minha mãe era irmão da mãe de meu pai. E o pai de meu pai, irmão da mãe de minha mãe, imagina só. Então... Primos mesmo. Primos mesmo. Eu nasci do casal Edmundo Borges e Ana Borges, que chamavam Naninha, no dia 6 de julho de 1950. Tenho muito caminho andado. Sou filha única e fui criada com muito mimo, muito cuidado, muito zelo, muito apreço, mas também fui educada com rigor, com perseverança com os costumes, as gentilezas, o tratar bem, o considerar as pessoas e ter um abraço amigo sempre. Fui criada em princípios religiosos, fui ensinada a trabalhar. Meus pais sempre valorizaram o estudo. Naquela época, os estudos aqui eram assim, como em toda a cidade do Nordeste, em todo o Nordeste em peso. E eu sempre fui assim, inteligente, gostava de estudar, de ler. E fui aperfeiçoando. Na época, se estudava assim, não era primeira série, segunda série, quinta série, não. Era primeiro livro, segundo livro, terceiro, a cartilha, era a alfabetização. E você leu, estudou o primeiro livro, o segundo ou o terceiro, você já tinha passado de ano, não tinha provas, não tinha... Mas tudo bem. Surgiu o ginásio do Instituto Bom Conselho, que o padre Galvão, um grande amigo nosso, e que muito trabalhou por nosso município, muito incentivou, muito mostrou, muito fez. Inclusive no Capim Duro, tem muito dele. E fundou o colégio, né, que hoje é Colégio Municipal Monsenhor Galvão. E incentivou meus pais a me levar para estudar lá, em Cícero Dantas. Tinha na época um curso de admissão. O admissão era um vestibular de hoje, eu acredito. E ainda tinha, além da prova, ainda tinha a banca examinadora, que você fazia a prova oral. Você podia passar nas provas escritas. O peso mais era matemática e português, mas na prova oral você não passasse. E ali era um monte de professores famosos, assim, tudo. E era juiz, era advogado, era médico, era que não tinha professor assim como aí, botava esse povo.
E eu fui daqui de Fátima fazer esse curso de admissão. Minhas professoras foi Chiquinha de Tota, né, que foi uma das primeiras professoras daqui, Dona Marisete, também estudei há algum tempo, Jaldi, Ludi, e vieram os professores de Aracaju, Maria Isabel e Adonice, que foi quem aperfeiçoou, elas eram do Estado. Morava em Sergipe, mas foram nomeadas pela Bahia. Eu sei que eu fui fazer esse curso de admissão, estava na 2ª série, e passei, fui aprovada. Lá em Cícero Dantas eu tinha parentes e meus pais me colocaram para estudar na casa de meus parentes. E era eu e uma prima minha, Eusa, irmã de Abel. Hoje ela mora em São Paulo, ela só ficou 2 anos. Eu trabalhei lá com o Romeu. Então, só ficou 2 anos de professora aqui, foi uma grande professora. E nós lá em Cícero Dantas, estradas precárias, época de inverno ali no Saco não passava. Dificuldades. Carro, muito menos, a gente para vir para aqui tinha que falar o carro, um Jeep de João Liseu, 15 dias antes, e ainda não podia encostar-se no Jeep, porque ele brigava, que atrava o plástico do Jeep. E nós ficamos, eu imagino, filha única, dengosa, tudo vir para casa das pessoas de fora, quer dizer, parentes, mas eram de fora. É muita força de vontade. E passei meus 5 anos, 4 anos lá em Cícero Dantas, os 5. Quando terminei, fui estudar 1 ano em Simão Dias, na casa de minha tia Beatriz. E depois ela mudou para a feira, no ano seguinte eu fui para a feira de Santana. Ela voltou e eu fiquei na casa dos parentes nossos, mas já mais distantes, em feira, e terminei meu curso. Deixa eu terminar. Terminei meu curso em feira, o magistério, foi no colégio Escola Estadual de Educação Gastão Guimarães, um colégio famoso na época. Imagina só, hoje em dia as escolas particulares são as da moda, mas na época era escola pública. Você, para entrar na escola pública, você tinha que ralar, né? Que ralar mesmo. E ainda tinha o professor onde entra também de novo o Padre Galvão. E graças a Deus tive excelentes professores, né, numa escola como Gastão. E retornei para minha terra em 71 e fui ensinar pela prefeitura de Cícero Dantas, na época que o município, o povoado, a vila era pertencente a Cícero Dantas. E construí minha história como professora, um trabalho que foi voltado para a educação, para a sociedade, para a religiosidade, para a vida, onde até hoje recebo os testemunhos e gratidão de tantos alunos, inclusive você. Então, é uma história bonita, né? A senhora como professora, nós primeiros professores da nossa cidade também, porque logo após, né, veio a emancipação. E a senhora continuou aí agora como professora e futuramente também, qual foi o tempo assim, que a senhora quis entrar na vida pública? Já foi assim que se emancipou a cidade ou um pouco mais à frente? É o seguinte, então eu cheguei aqui e iniciei meu trabalho em 71. E fiz uma história, sempre ligada ali àquele pessoal dos Vieiros, que foi quem me deu a oportunidade, inclusive inúmeras, de trabalho, de eu querer fazer alguma renovação, eles me davam toda a confiança e apreço. De querer colocar, naquela época, o governo mandava para esse povo aqueles contratos do Estado. Eles me davam, você quer botar quem? Eu era só dar os nomes, foi muita gente do estadual. Foi eu que empreguei. Então, ele já era assim político, nós nos demos muito bem com esse trabalho. Mas meu pai, minha família é política desde os antepassados. A gente olha bem a história,
Já veio lá do Barão de Jeremoabo, tanto que ele já era político. Eu tenho sendo político nas vezes, acho que todos nós. Todo ser humano é político, porque se ele vive num país, num estado, num município, ele se movimenta, ele participa de uma escola, de uma família, é uma política. E principalmente quando a gente tem ponto de vista. Eu sempre sonhei com a política, Messias se envolveu muito com aquela questão do plebiscito, também vem de uma família política, que é dos Vieira, e da parte do pai também, que em Barreiras é todo mundo deputado, é prefeito, é isso e aquilo, então nos envolvemos, né? Eu fui vereadora, fui no mandato de 96 a 2001. Foi uma inovação, porque mulher na Câmara, né? Onde eu, Bebé, Marlene e Nerivan. 4 mulheres. 4 mulheres. Fizemos um trabalho novo, porque até então teve uma lei, eu não estou lembrada, que mudou tudo. E a gente entrou já nas dificuldades dessa lei, o prefeito não queria entender. Foi um tempo assim muito difícil para mim, como presidente, como vereadora, mas também fiz muito. Mas não foi uma experiência boa. Depois, quando eu saí de vereadora, já foi Messias quem entrou. Eu deixei o mandato, ele entrou como o mandato e ele entrou como prefeito. Aí nessa época desses 2 primeiros mandatos dele, eu sei que eu me realizei. Eu me realizei porque eu comecei com uma coisa, tipo uma brincadeira, um brinquedo de boneca. Eu estava aposentada, não gostei, porque fiquei muito sem fazer nada, sem lidar com o povo. Já comecei na política, na campanha, que foi pesada. Quando terminou, eu estava com uma fraqueza terrível, mas tomei casca de ovo em pó que o pessoal da igreja tinha, e foi assim, foi muito bom. Aí eu comecei com uma brincadeira, encontrei a creche sucateada, só tinha as paredes. O que foi que eu fiz? Chamei uma equipe, disse, vamos aqui fazer alguma coisa. Aí reergui a creche. Daí eu disse, eu quero trabalhar com alguma coisa de adolescente. Aí sei que foi onde veio uma assistente social que a gente contratou não para ficar direto. A gente não, eu escolhida. E criamos o Cidadão Mirim. Muito bom. Eu não foi assim. Eu, antes dessa assistente social, já fui. Eu peguei 75 alunos de vulnerabilidade social, coloquei numa casa alugada, tudo pela prefeitura. E na hora que saía da escola, já ia para lá, né? Almoçava e ia para lá. Lá tinha o lanche, tinha os trabalhos, tinha 75. Trabalho social muito bom. Aí, quando foi, as leis pediram para a prefeitura criar o Conselho Municipal de Educação. De educação não, de assistência social, CMDCA. A gente estava numa reunião sobre o conselho, até quando chegou uma carta para a prefeitura, mas chegou lá em minhas mãos. Era o Banco Real solicitando algumas coisas para a gente, um projeto, se passar, que seria beneficiado. E nós fizemos esse projeto e fomos aprovados. Então, o Banco Real custeou, foi onde eu construí o Cidadão Mirim, e coloquei, parece que 130 crianças e adolescentes.
Lá nós fizemos, engajávamos a família, com corte e costura, com alfabetização de adultos, uma série de coisas, de palestras. Fizemos, eles tinham o reforço escolar, os alunos, e várias oficinas de música, de meio ambiente, uma série que no momento eu não estou lembrado, mas uma série que ainda hoje tem exercícios físicos, né? Que tem aí professores de capoeira, disso e daquilo, é uma série de atividades. E esse projeto deu fruto, floresceu e até hoje. Eu me lembro muito bem de um exemplo de uma mãe, dentre tantas, que veio um curso de culinária. E as pessoas, para entrar nesses cursos, eles ficam assim meio, não querem, tem preguiça. Aí foi um pessoal que até não foi o que eu tinha listado, onde tinha uma mulher que a filha inteligentíssima estudava em Aracaju e passava dificuldade, que a mãe não tinha nada. Desse curso, ela foi fazer os salgados, as guloseimas, se vendia e foi onde tudo floresceu. Então, são exemplos, são testemunhos maravilhosos. O Cidadão Mirim foi um sucesso no país. A gente ia à oficina 2 vezes por ano. Eu criei uma equipe boa que me ajudou muito, porque a gente se engajava assim. E a gente ia 2 vezes por ano para Recife. E para São Paulo já foi nos finais 2 vezes também por ano. Foram 3 anos para São Paulo. Tudo era custo, tudo era que a gente levava a prova de tudo, e foi assim um show. Foi um show. Aí dentro disso, eu disse, meninas, agora eu quero criar alguma coisa para pessoas de necessidades especiais. Sei lá, pegamos o pessoal e criamos o Dandar, o grupo Dandar. E o Dandar tinha amiga, Dina, aquela amiga de Dina, tinha 3 pessoas de paralisia cerebral, Moisés, né, tinha Antônio Fagundes, uma série, eu não lembro quantos. Uma irmã de Louro, até ela morreu, Maria. E fizemos o Dandar, foi um show. Tem uma menina que nunca falou, com necessidade especial, que até está sem pai e sem mãe, uma que mora ali perto da Cesta do Povo, desse povo de Emídio. Quando foi no final do ano, ela cantou Nossa Senhora de Roberto Carlos. Que bom, né? A menina de Antenor no Censo, com paralisia cerebral, Mariana, não tinha movimento nenhum, não tinha ouvido, não tinha nada. Mariana começou a se virar de um lado para outro, Mariana ria, Mariana conhecia a gente. Ainda hoje, Mariana me conhece. O que é que acontece? Ela fazia tratamento no Sara. Quando chega lá, o pessoal, a equipe que cuidava do tempo. O que Mariana dizia, aí a mãe contou. O Sara mandou uma carta me parabenizando e alguns materiais. Quer dizer, são coisas que a gente parece que tem proveito, que tem aceitação e resultado na comunidade. E muito resultado. Aí eu vim. Esse pessoal do Dandar, até formatura fizeram, foi assim, foi tudo muito lindo. Foi um tempo de glória. E esse Dandar, pelo jeito, ele se extinguiu, hein? Eu nunca mais vi falar. Foi. Eu vi falar quando eu era menino. Lá pra cá nunca mais. O Cidadão Mirim continua. E também teve assim, eu pensei, agora eu quero um idoso. Vamos lá. Aí criamos o Grupo Renascer. Uma série de mulheres. Aí eram também um trabalho lindo, um trabalho temático, um trabalho também de artesanato, bordados, artes de todo tipo, uma série de danças, músicas, resgate do folclore local. E foi lindo. Esse povo foi até para Ages.
dançar e palestrar e dar exemplo do. E Isaura mesmo recebia visitas daqueles grandouros da arte que trabalhavam, que era do Rio, de São Paulo, vinham trabalhar e vinham visitar ela. Me conheceram nesse dia. Era comadre Lucília, era tia Isaura, comadre Santa, era tanta gente, tinha umas mais novas assim também, mas tudo idosa. Que foi um grupo que juntou religiosidade, um folclore, com temas, e eu acho que essas mulheres se desenvolveram para o mundo atual, não assim propriamente dito, mas elas criaram uma certa liberdade de dizer: eu sou mulher e eu também canto, eu também danço, eu também participo, eu também falo. E foi esse meu trabalho como professora e como secretária de assistência social. Como secretária de educação, pouco eu fiz, que eu fiquei pouco tempo. Já era um mundo diferente, aí não sei, mesmo que não queira, mas eu já meio idosa, aí eu achei que minhas ideias já não estavam assim. Mas foi tudo muito bom durante o tempo que eu passei, uma equipe boa. E deixei continuar. Não quero não me sentir presa também, porque eu tenho meu povo em feira, tinha menino pequeno, Patrícia trabalha. Mas tudo foi. Eu sei que o que me realizou foi Edna, professora, Edna, secretária de assistência social. Foi tudo muito lindo, muitas apresentações bonitas, muito dando resultado ao povo patimense, à grande família patimense, do trabalho que estava sendo feito. E no fim, o que eu comecei como uma brincadeira e escondido foi quem fez o homem crescer nas balas. Verdade. Então, é isso aí. Minha história está aqui, mas eu vou pegar esse papel que eu vou mandar para nós destrinchar e com fotografia e tudo, que você vai fazer um belo trabalho. Com fé em Deus. A gente vê. E o que eu digo, né, como nesse relatório que eu tenho, a gente precisa sonhar. O sonho indica caminhos. No sonho você cresce, você viaja, você enrica, você realiza. E que jovem nenhum se apegue em trabalho de prefeitura, trabalho de prefeitura é 4 anos, se apega no estudo, que você faz seus concursos, passa e é vitalício, é para sempre. Não é? Com certeza. Então, aqui está a minha... Um pouco da sua biografia, pouco, que é extensa. Mas é extensa, deve ter mais coisas que eu não lembro, mas a gente chega lá. Pronto, aí foi um prazer bater um papo com a senhora, onde a gente viu um pouco da sua história aí como vereadora, professora, assistente social, que eu não sabia, secretária de assistência social. Foi os 2 mandatos. Já no final do 2º mandato eu saí porque denunciaram que era parente, não podia. Aí ficou outra pessoa em meu lugar. Mas, mesmo que fosse parente, mais um trabalho que a senhora vinha exercendo, não podia parar. Não. Sucedeu a senhora. O mundo político é ingrato, Robinho. É ingrato. Você não olha o que está dando certo, você olha a sua pele, infelizmente. Aí sim, eu quero até, quando o professor Edmilson e Rosário, foram 2 pessoas, nós tivemos esse trio, agora formado por outros. Mas nós 3 fizemos esse trabalho, que os 3 se combinavam de uma maneira que dava tudo certo. A gente planejava ali junto, fazia tudo junto, criava aqueles projetos, e foi uma equipe que fez crescer, que no que toca vira ouro. Tem também, eu quero dizer que o Dandá, com essa turminha de necessidades especiais, crianças que não falam, crianças até um pouco agitadas, outros, mas o que prevalece é a vocação e o amor, porque Silvanda de Fana, e eu acho que Jailda, irmã de Rosarinho, eu não lembro, foram professoras dessa turma,
e conquistar o universo. E elas não eram preparadas para essa área, elas eram professoras formadas aqui mesmo, não eram preparadas com o coração. Foi um trabalho lindo. Eu tive uma equipe muito boa naquela época. Depois as pessoas mudaram de pensamento, não sei. Aí não. Eu vejo que o mundo está evoluindo, mas as pessoas estão se espalhando mais. Se espalhando, até se fechando mais, não é? Pronto, então aqui a gente teve um bom papo com Dona Edna Borges, da qual a gente está encerrando aqui. E vamos continuar aí, contando história do nosso povo faturense, história de pessoas que inspiram os jovens a seguir e trilhar essa mesma base, a base da educação, a base do comportamento social e da ajuda com o próximo, né? Eu me sensibilizo demais com o jovem, principalmente da grande família fatimense, que presta vestibular e passa. Eu fico assim felicíssima, que tem uma nota excelente em Enem, e vai estudar medicina, direito, professor, que eu adoro o cargo de professor. Se eu não fosse professor, eu quero ser professora em outras gerações, se eu voltar um dia, como diz que volta, milhões de anos de minha vida. E eu fico felicíssima com esse pessoal daqui voltado para os estudos, para a leitura. Tem um exemplo firme do menino de Lala, de Zé Pequeno, inclusive o pai dele é meu primo. É um autodidata, nunca fez um curso e passou em medicina. É um grande médico em Aracaju. Rodrigo de Marilene é um autodidata, também estudou aqui, com a mãe, comigo mesmo, e é um médico. Gente, isso é lindo, eu fico feliz. Minhas netas são médicas, mas não é porque eu não vou ficar. Tem as meninas do Sargento Menezes, teve uma, Luana, estuda medicina, já vai bem adiantada, e ela nunca saiu para fazer um cursinho fora, estudou em casa, até que conseguiu. São pessoas que a gente aplaude, vamos aplaudir esse povo e incentivar os jovens. E continuo dizendo, o concurso é a meta. Você tem sacrifício? Tem. Você bota a cara nos livros? Bota. Mas é para sempre. E você ainda morre e deixa o resultado para seus filhos. Eu vejo a minha, não estou glorificando, mas é um exemplo. Tem muitas filha de político, o pai tem uma certa condição. Podia ter se acomodado. Não, tem duas formaturas. Aí sei que era com duas meninas pequenas, eu muito ajudei, e eu dizia, às vezes era trancada no quarto, minha filha, você está perdendo sua juventude. Ela disse, não, mãe, quando eu passar no meu concurso, aí agora eu vou viver. Aí passou, tem seu trabalho federal, trabalha muito, criou as filhas, mas são exemplos. São exemplos. Portanto, ao jovem fatimense eu também tenho que bater palmas, porque é linda esses meninos de Ana Detém da Pedra, sem pai, a mãe pobrezinha, são os exemplos. E tantos outros. Ana Helena foi uma das primeiras advogadas daqui, uma advogada que na região é tida como a mais honesta, porque geralmente a advogada tem as coisinhas, me desculpe, acho que não, eu sou muito, não penso mais. Ela que é uma advogada honestíssima. E já foi juiz, ou é juiz ainda, já foi 2 vezes por concurso também, daqueles juízes substitutos que passam. Então, gente, é alegria para nós que damos valor à educação. E estudar é o caminho, não se perde. Não se perde. Se pega ali um pedaço de jornal, um livro, uma regra matemática, uma regra da língua portuguesa, e vamos lá, gente. É verdade. Quanto mais estudar, melhor. Melhor para ajudar a sociedade a construir.
Olha aí nossa Fátima como está. De uma casa inventada por um que esse pessoal do nosso passado, eles eram sonhadores. Eles não tinham os recursos, mas tinha a ideia, e a ideia ia florescendo de geração em geração. Olha aí a ideia deles lá, vou construir a bodega, um matador de boi debaixo de uma árvore na frente da casa. Olha, Fátima, hoje o pessoal com as casas boas, boas não, lindas, a rua calçada, asfaltada, igreja grande, uma comunidade bem formada e bem informada. Então, é isso aí. Pronto. Mais uma vez, reiterando aqui, com prazer, contar a história da Dona Edna e a gente vai seguir esse percurso contando a história do povo fatimense. Que Deus possa nos abençoar, a gente vai encerrando por aqui. Deixa eu falar as considerações finais e a gente fecha. Então, Robinho, mais uma vez eu lhe agradeço pela preferência. Eu fico gratificada de ter sido escolhida. E minha mensagem é essa, que a grande família fatimense continue acreditando nos estudos, nas letras, no progresso e no sonho, porque quem sonha caminha e quem caminha realiza. Um abraço e parabéns pelas suas ideias, jovem Robinho. Muito obrigado. Deus abençoe.